Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Dando continuidade à meditação na carta de Paulo aos Romanos, hoje eu vou meditar no capítulo 2. E Paulo, no capítulo 1, ele apresenta suas credenciais. No finalzinho, a partir do versículo 17, do capítulo 1, ele fala sobre a depravação moral dos gentios. E no capítulo 2, ele fala sobre o julgamento, ele fala sobre a lei. Então ele continua falando algo ainda sobre a depravação humana, mais precisamente pelo fato do julgamento. Ele diz assim, no versículo 1 até o 3, ele fala sobre o julgamento. Nós não sabemos se ele está direcionando esta fala aqui para os judeus ou se propriamente para os gentios, aqueles gentios que não eram tão depravados como aqueles que ele descreveu no finalzinho do capítulo 1. Não sabemos para qual público Paulo dirige a fala no início do capítulo 2. Mas ele diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Então ele diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então, ele encerra aqui o versículo 3 fazendo uma pergunta. Então ele, no final do capítulo 1, ele descreve um retrato vívido da depravação dos gentios. E agora ele fala, olha, você que julga esses atos pecaminosos dessas pessoas. Então eu não sei quem é esse aqui. Portanto, você. Quem é esse você? Seria os judeus? Que talvez estava batendo palmas já, bem feito. Paulo está falando para os gentios, eles são depravados mesmo. Nós temos a lei. Até porque a partir do versículo 12, depois versículo 17, que ele fala para os judeus, mas no início aqui Paulo não fala quem que é. Ou pode ser também algum gentil que não praticavam as coisas que ele tinha dito no final do capítulo 1. Eu não sou um gentil tão depravado como estes que Paulo descreveu. Mas Paulo diz assim, portanto, você que julga os outros não tem desculpa se você também pratica a mesma coisa. Ainda que não explicitamente, mas interiormente, se essa pessoa que estava julgando, mas também praticava mesmo escondido, ele estaria também sujeito ao juízo de Deus. Então, pessoal, você que julga tais indivíduos, esses indivíduos, ele descreve o quadro no final do capítulo anterior. Você que julga essas pessoas, mas se você estiver praticando as mesmas coisas que eles estão praticando, ainda que seja escondido, você não tem desculpa, ou seja, você é indesculpável. E aqui a palavra julgar é condenar, é uma palavra grega, krinon. Crino é condenar. Você que condena
os atos dessas pessoas, mas pratica igualmente, você não escapará do juízo de Deus. Você não tem desculpa. Ele diz aqui que é indesculpável. E ele, no versículo 2, como eu já li, sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus, ele é perfeito, ele é conforme à verdade. Porque a nossa justiça, conforme Isaías, ela é como trapo de imundícia. Ela não tem valor, mas a justiça de Deus é conforme a verdade, ela é perfeita. E a partir do versículo 4 até o versículo 10, mesmo diante desse quadro tão caótico que Paulo escreveu no final do capítulo 1, depois ele fala sobre o julgamento daqueles que talvez não pratiquem essas coisas explicitamente, mas interiormente eles estão praticando. A partir do versículo 4 até o versículo 10, Paulo fala da bênção de Deus para estas pessoas que ainda não aconteceu o juízo. Por que ainda não aconteceu o juízo? Pois o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Porque ainda não veio esse juízo? E no versículo 4 em diante ele começa assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Quais são as riquezas da bondade de Deus? Ele diz: tolerância e paciência. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ele faz novamente uma pergunta, olha. Ou será que você está desprezando essa tolerância que Deus está tendo com relação a essas pessoas que praticam iniquidades? Deus está tolerando essas pessoas, é por causa da sua bondade, da sua paciência. Deus está tolerando, está sendo paciente, para quê? Ele conclui aqui fazendo a pergunta: o leva ao arrependimento? Então tudo isso que está acontecendo, o fato de Deus tolerar essas pessoas, é que Deus está esperando que essas pessoas se arrependam dos seus pecados, arrependam daquilo que elas estão fazendo. Inclusive a palavra arrependimento aqui no final do versículo 4 é metanoia. E a metanoia aqui, ela significa uma mudança. Metanoia, daí vem a palavra metamorfose, ou seja, uma mudança de dentro para fora. E eu creio que essa mudança é uma mudança de mente, de coração e de atitudes. E isso começa de dentro para fora. O versículo 5 ele diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem justiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Impressionante os versículos aqui. Primeiro Paulo diz que Deus tolera por causa da sua paciência e da sua bondade, esperando que essas pessoas se arrependam dos seus pecados.
Ele diz, contudo, se tais indivíduos não se arrependerem dos seus feitos, ele coloca uma palavra aqui, teimosia, ou seja, insistência em continuar praticando o mal. Ele usa outra palavra aqui também, que é coração obstinado. O que é um coração obstinado aqui no versículo 5? É uma palavra grega que quer dizer, é uma pessoa impenitente. Obstinado aqui é uma pessoa que persiste em continuar na prática do erro. Por isso que ele diz, teimosia e do seu coração obstinado. Essa pessoa insiste ainda em continuar praticando o mal. Insiste no erro contra Deus. E ele diz aqui que, olha, você que não se arrepende dos seus pecados, continua praticando o mal, é teimoso, continua insistindo nessas coisas. Sabe o que você está fazendo? Você está acumulando ira contra si mesmo. Você está acumulando a ira de Deus contra si mesmo. E diz aqui para o quê? Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Aqui vai ser, a palavra usada aqui em grego é krima. Krima é decisão judicial. Deus decreta, Deus dá a sua decisão. Por isso que ele fala justo julgamento. Veja bem que lá em cima, no início, ele usa krinon, que é julgar. É o verbo, a ação do verbo. Aqui, justo julgamento é krima, ou seja, é a decisão final. É o produto do julgamento, é a decisão de Deus. E ele diz que Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento, ou seja, aquilo que a pessoa praticou. E ele diz que ele dará a vida eterna para aqueles que praticam o bem. Deus é justo, ele julgará as pessoas segundo aquilo que eles segundo aquilo que as pessoas fazem. Olha, ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. São aqueles que buscam a vida eterna. São as pessoas que estão procurando a servir a Deus, buscando a imortalidade. E ele diz que, mas haverá o que? Ira, indignação, para quem? Para os egoístas, que rejeitam a verdade, eles rejeitam a verdade de Deus e estão praticando a injustiça. Lógico. Ele diz que, aqui no versículo 9, ele diz que haverá o que? Tribulação. Haverá tribulação. Inclusive a palavra grega para tribulação é thlipsis. Thlipsis dá a ideia de esmagamento. Aqui logo no início do versículo 8, ou melhor, do versículo 9, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Aqui essa ideia, a palavra tribulação aqui, que é thlipsis no original grego, dá a ideia de comprimir, esmagar, aniquilar. Se as pessoas não arrependerem dos seus pecados, é isso que vai acontecer no julgamento de Deus. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Queiram as pessoas ou não, isso vai acontecer. E ele ainda fala algo que primeiro para o judeu. Talvez Paulo esteja aqui querendo dizer que, por que primeiro para o judeu? Porque foram dos judeus que veio a palavra de Deus, ela veio através dos judeus. Vocês podem ver que a Torá, o Antigo Testamento, ele foi escrito pelos judeus. Jesus, ele veio dos judeus, ele nasceu da linhagem de Davi, ele veio da linhagem ali dos judeus. A palavra de Deus
ela veio por isso que talvez o juízo será mais duro para os judeus, ou começa pelos judeus e depois atinge também nós que somos gentios. Por isso que ele diz que primeiro para o judeu, depois para o grego. O grego aqui para o restante dos povos, porque Paulo aqui estava em Corinto escrevendo para os cristãos que estavam em Roma. Então ele se enquadra aqui os gentios como gregos. E também, por outro lado, ele diz que mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro lógico, para os judeus, porque, como eu já disse, foi de lá que veio a palavra dele. E depois para o grego. Pois em Deus, ele diz, pois em Deus não há parcialidade. Deus é imparcial. Ele dá o justo julgamento a todas as pessoas. E no versículo 12, ele fala da lei de Deus. Do versículo 12 até os versículos subsequentes, ele vai falar sobre, até o versículo 24, 12 até o 24, ele vai falar sobre a lei. Mas hoje não será possível neste vídeo. No próximo vídeo eu estarei falando aqui do versículo 12 até o versículo 24 e provavelmente estarei concluindo dos versículos 25 até o 28, que ele fala sobre a 29, que ele fala sobre a circuncisão. E neste restante aqui, ele justamente parece que direciona a sua fala aos judeus. Fique com Deus e até lá!